E aí, galera, paz, beleza? Galera, tô iniciando este canal no YouTube para poder estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração de levar a palavra do Reino de Jesus Cristo através de reflexões, através de estudos, da música, para que o Reino de Jesus possa avançar ainda mais. A palavra fala que nós somos a geração eleita. Se nós somos a geração eleita, nós temos como dever, como filhos, como servos de Deus, contribuir para esse avanço. Então, quero que vocês estejam sempre acompanhando, vou estar sempre postando vídeos, músicas, testemunhos, algo que Deus colocar no meu coração para que possa fortalecer tanto os que já são da fé quanto os que não são. Ontem nós tivemos o nosso NV, que é o Ministério Nova Vida, que acontece toda terça-feira às 8 horas lá no Bola de Neve. E ontem a gente falou sobre sentimento de ira, que é uma das obras da carne. E o que marcou muito quando eu estava compartilhando com a galera ali essa palavra é que a primeira morte que aconteceu na Terra, a primeira morte que ocorreu na humanidade foi de Caim, que matou Abel. E o mais interessante é que tudo isso se deu por causa da ira. Só que a gente vai verificar, tá lá, na verdade está em Gênesis, essa passagem, fala de Abel, que Abel ele ofereceu um sacrifício, uma oferta para Deus, e Deus se atentou para a oferta de Abel. Só que para a oferta de Caim, Deus não se atentou. E lá fala que Caim se irou. E ele, num certo momento, ele, com o seu irmão sozinho no campo, ele se levantou contra o irmão dele. E a gente sabe da história que foi que Caim matou Abel. E o que a gente ficou meditando nisso foi que os dois eram conhecedores da palavra, porque os dois levaram o sacrifício, entregaram o sacrifício para Deus. Abel, por talvez levar a palavra a sério, por talvez não, ele levou a palavra a sério, sabia dos princípios de Deus, sabia que Deus gosta de filhos obedientes, filhos que fazem coisas com excelência. Ele preparou talvez ali a melhor ovelhinha, ele cuidou da ovelhinha ali bonitinha, talvez quando ela já estava com 1 ano, ele viu ela toda bonitinha, sempre ele dava banho, sempre ele estava ali penteando ela, sempre ele estava ali cuidando dela, porque ele já sabia que ele iria oferecer aquilo para Deus e ele iria oferecer aquilo da melhor forma para Deus. Ele queria entregar o melhor para Deus. Já Caim, talvez no dia que foi para oferecer, ele pegou ali um cabritinho ali com a perna torta, com a orelha torta, sei lá como que tava, e ofereceu qualquer coisa para Deus. E aqui fala de cristãos que não levam a palavra de Deus tão a sério. Fala de cristãos que já têm o conhecimento, sabe qual que é a vontade de Deus, sabe que Deus não compactua com certas coisas, mas mesmo assim essa pessoa continua na prática, continua em desobediência, em desacordo com a palavra. E aí o que acontece com essas pessoas que não oferecem o melhor para Deus, não dá o melhor para Deus? Essas pessoas constantemente elas vivem se irando. Por quê? Porque as coisas não dão certo, porque ela vê outros irmãos fluindo, outros irmãos sendo abençoados. E aqui eu não falo somente de finanças, eu falo sendo abençoado na tua família, o casamento vai bem, no trabalho vai bem. Enfim, é uma pessoa que vive bem. E esta pessoa que não leva a palavra de Deus a sério, olha para essas pessoas e se ira no coração, vive irada. Vive se perguntando por que isso, por que não dá certo isso, por que não dá certo aquilo, sendo que na verdade a culpa é dela não está levando tão a sério, ela vive irada. Então a gente meditou nisso e a gente viu que a ira, ela foi na verdade o motivo que fez com que Caim matasse Abel. Então, e na Bíblia tem diversas passagens que falam sobre ira. Lá em Eclesiastes 7:9 fala que a ira, ela repousa nos seios do tolo. Ou seja, a ira, ela é algo que está dormindo, ela está com os loucos, está com o louco. Olha só que forte isso. Ou seja, se você é uma pessoa que vive irada, você está sendo considerado como um tolo, como um louco. Por quê? Porque a gente sabe, a gente ontem
lá no NV estava falando sobre o que a ciência descobriu, que são nos 30 primeiros segundos de uma discussão, de uma desavença, é que você vai conseguir controlar ou não aquela ira, dela se transformar numa raiva, num ódio, aquilo progredir ou não. Ou seja, na verdade o que acontece é que quando a gente fica nervoso, a nossa adrenalina aumenta, o nosso coração começa a bater mais forte e a gente faz as coisas sem pensar. Se a gente conseguir nos 30 primeiros segundos estar no domínio, respirar, pensar, a gente não vai se irar, entendeu? A gente vai conseguir dominar aquela ira, entendeu? E não vamos conseguir permitir com que a nossa carne fale mais alto. A gente não vai pecar contra o nosso irmão, a gente não vai xingar, a gente não vai falar nada que vá ofender aquele irmão. Por quê? Porque a gente esteve no domínio daquela situação. Outra coisa interessante que a gente estava falando também é sobre as janelas killers. O que são essas janelas? São janelas que abrem nas nossas mentes quando nós somos atacados, quando nós sofremos algo, que são janelas de destruição, são janelas de proteção. Sempre que acontece algo, a gente abre aquelas janelas com uma autoproteção, mas a gente tem que ter o domínio disso. E a gente só vai ter esse domínio quando a gente se aproximar de Deus, quando a gente se aproximar do Espírito Santo. Porque o domínio próprio é algo que o Espírito Santo dá, é um fruto do Espírito. A gente só vai conseguir estar no domínio da situação através do domínio próprio. E o que a gente falou também foi, lá em Provérbios fala que o começo de uma briga, o começo de uma desavença é como uma rachadura numa represa. É melhor você parar antes que fica tarde demais, antes que seja tarde demais. Ou seja, você começa uma discussão, se você não parar logo, se você não identificar que aquilo vai gerar um estrago, aquilo vai ser exatamente como uma rachadura numa represa. Imagina só, uma represa rachando e aquela água saindo e saindo levando tudo. O estrago que não é. E as brigas são a mesma coisa. Você se ira, começa uma briga, vai acontecer uma rachadura que vai estragar tudo, vai destruir tudo. Isso envolve destruição de família, destruição até da própria vida, destruição de trabalho. Muitas das vezes o que acontece com uma briga é que essa briga vai evoluindo até que culmina para a morte. E a gente vê nos noticiários o que mais tem é isso. Pessoas que, através de uma briga, começou com uma discussão, uma briga, o outro pegou uma faca, pegou um revólver, seja o que for, e acabou tirando a vida da outra pessoa, que foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim tirou a vida do seu irmão, por quê? Por causa que ele não se atentou para aquela ira. A ira falou mais alto, virou raiva, virou um ódio, até o ponto que aquilo dominou toda a mente dele e ele não via outra saída a não ser matar o irmão dele. Então, queridos, que a gente possa se atentar. Todos nós estamos passíveis a ser dominados por esse sentimento. Muitas das vezes, até no trânsito, pode um carro te cortar, você ficar irado ali, se você não tomar o domínio, se você não tomar o domínio, estiver na situação ali, dominando a situação, a ira vai falar mais alto, você vai pecar, você vai ficar com raiva, e aí vem os estragos. Então que a gente possa refletir nessa palavra sobre a ira, para que nós não venhamos ser roubados, para que nós não venhamos ser alguém que viva com esse sentimento que na verdade nos corrói. Creio que todos, eu já passei por isso, creio que muitos, se não todos, já passaram por isso, de ficar irado e essa ira se transformar em raiva, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo possa trazer a cada um de nós o domínio próprio para que nós possamos viver em paz. A palavra fala que a paz que excede todo entendimento vem de Deus, vem de Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo. É uma paz que excede todo entendimento. Deus não quer que nós vivamos com esse sentimento de ira. Amém, galera? Deus abençoe todos vocês. Tenha um ótimo dia na presença do Espírito Santo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Abraço.